Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, hoje vamos dar continuidade às questões que colocamos ontem, tentando desdobrar um pouco essa questão da linha temporal, no sentido de que neste curso a gente não falará apenas numa época estanque. Estamos aqui falando da segunda geração do modernismo brasileiro. Então a gente pode pensar, seria interessante a gente seguir uma linha unívoca, horizontal. É um caminho, mas eu acredito que se a gente puxar também questões da nossa contemporaneidade, do momento de agora, por exemplo, ou de uma contemporaneidade que não seja tanto a de agora, mas de um tempo que está logo ali atrás, como é o caso do conto em questão, o conto que eu pedi para que vocês lessem, né, os dois contos, Passeio Noturno, parte um e parte 2. Hoje vamos fazer o seguinte, vamos tratar do um hoje, Passeio Noturno, parte um, e amanhã a gente desdobra um pouco mais a parte 2, que é, na verdade, uma continuação da parte um, mas que adensa um pouco mais certos desdobramentos que são colocados ali pelo autor na parte um. É isso que a gente vai comentar também hoje, e amanhã a gente dá uma continuidade. Mas o que eu gostaria de frisar com vocês é essa característica do curso. A gente vai se pautar muito por textos literários. Claro que teremos o aporte crítico também. Já penso em amanhã lançar alguns textos críticos aqui para vocês. Inclusive tem até um próprio artigo escrito por mim, que fala do contemporâneo. Eu gostaria Aqui, ó. Seria este aqui, que vai sair publicado em breve por uma revista da Unimontes. Para além dos restos, a emergência do periférico na literatura brasileira contemporânea em prosa. Então eu estou divulgando em primeira mão este artigo para vocês, para a gente poder comentar certos pormenores e ampliar a discussão sobre o contemporâneo. Deixa eu começar falando o seguinte. Então vocês perceberam, ontem eu estava falando da segunda geração modernista, né? Eu estava falando do período da década de 30 até 1945, e agora a gente está dando um salto. Este salto é interessante, para a gente poder correlacionar o presente com o passado não muito longínquo. Enfim, essa é a tônica, digamos, do curso em si. Então seria interessante a gente pensar, partindo hoje da seguinte reflexão, essa questão do contemporâneo, né? Poxa, o contemporâneo, tendências contemporâneas. Tendências contemporâneas. Seria interessante a gente começar pensando assim, o que é o contemporâneo? Tem um texto do Agamben, que é muito celebrado, Giorgio Agamben, em que ele faz algumas considerações sobre o contemporâneo, e sempre quando essa palavra é evocada, o nome do Agamben também acaba sendo mencionado, justamente porque, se a gente for parar para pensar, são poucos os teóricos que tratam do contemporâneo. Vejam que muitos chegam até a modernidade. A pós-modernidade é complicada. Até o próprio Agamben, quando fala de contemporâneo, ele chega até um determinado limite ali e não avança mais. Porque falar do contemporâneo é muito complicado, porque o contemporâneo é o que está acontecendo. O contemporâneo é o que a gente vive.
o contemporâneo, gente, é bem difícil, mas bem difícil de ser estudado, porque ele ainda é um processo. Só para dar uma ilustrada no que eu estou dizendo, vocês já ouviram falar no Zygmunt Bauman, que ele desenvolveu o conceito de modernidade líquida, que é um conceito bem interessante. Mas aí é que está, né? Ele chega na modernidade líquida, ele não avança, ele não fala de pós-modernidade líquida. A pós-modernidade ele não chegou a definir, a investigar, melhor dizendo, tão bem. É claro que a gente vai realizando as adaptações, a gente trabalha com os conceitos do Bauman, correlacionando-os ao que vivemos agora. Mas é interessante essa questão que eu acabei de dizer do confronto. Como que é difícil a gente confrontar o contemporâneo, né? O contemporâneo ele sempre vai existir, se a gente for analisar, mas ele será diferente. O contemporâneo ele sempre estará agora e mais à frente. E ele automaticamente vai se transformando em passado a cada segundo. Isso é muito interessante. Bom, então, firmada essa posição da dificuldade de se trabalhar o contemporâneo, é interessante a gente avaliar o que formou, em termos assim mais substanciais, alguns elementos que podem ser considerados como formadores dessa nossa problemática atual. E vejam que essa questão do Covid, ela chega para adensar mais ainda a nossa situação, a ponto de transformar o momento presente. O historiador Eric Hobsbawm, ele falava, né, que se fazia necessário um acontecimento grandioso para poder colocar uma espécie de fim numa determinada época, numa determinada era, né? Tanto é que no seu livro A Era dos Extremos, ele considera, por exemplo, que os dois momentos mais importantes do século XX foram as duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, dois momentos extremados ali, dois instantes extremados que configuraram, digamos assim, o século XX. Aí eu fico me perguntando, poxa, o século XXI, que acontecimento ajudou a iniciar este novo período, se a gente for parar para pensar? Que acontecimento importante ajudou a iniciar de vez o século XXI, sinalizando o término do século XX? Não foi só a transição dos anos, né? Não foi só a passagem de 2000 para 2001. Durante muito tempo a gente imaginou, eu me incluo nessa, porque alguns teóricos afirmavam, né, que foi justamente o 11 de setembro, né, que sinalizou a grande virada. Pois bem, mas o início dessa era do século XXI, podemos pensar, agora, com o vírus, com a Covid-19, isso se torna mais evidente. Parece que uma nova etapa da humanidade está surgindo dessa crise, de tudo isso que estamos vivenciando, e que vai
ocasionar desdobramentos, mudanças que serão, podemos dizer, definidoras de um novo paradigma. Um novo paradigma comportamental, existencial e de sobrevivência. Então, assim, pensando nesses elementos, né? Pegando carona nessa questão que eu coloquei aí do Hobsbawm, pegando carona na questão da Covid-19, pensando em alguns elementos que deram ênfase nessa problemática contemporânea, a problemática do homem contemporâneo. A gente pode pensar na questão da redefinição das fronteiras geopolíticas, a gente pode pensar nos avanços científicos, a gente pode pensar nas crises econômicas, tipo a que afligiu 2008, que deixou os Estados Unidos em maus lençóis. A gente pode pensar na crescente violência urbana, que vem se agigantando cada vez mais e lançando os seus tentáculos por sobre nossas cabeças. Nós, brasileiros, não estamos livres desses tentáculos. Por mais ricos e protegidos que sejamos, não estamos livres disso. E sem falar nessa questão da biopolítica essa transformação que a Covid, né? Que a Covid está realizando, sem entrar muito nessas questões de biopolítica, que por si só são bastante complexas, e talvez a gente possa falar disso numa próxima aula, pegando carona nos pensamentos e reflexões do Peter Sloterdijk, que é um filósofo que trata muito dessa questão de biopolítica, pegando carona nos desdobramentos do Michel Foucault, né? Um elemento também poderoso e que provocou grandes transformações, se a gente for parar para pensar, e que tem uma ligação direta com essa ideia do contemporâneo nosso, é o acesso que temos de forma imediata à informação. Isso também é um dado muito interessante e perturbador até. O Peter Sloterdijk, ele fala também disso um pouco, né? Um pouco não, ele desdobra isso na sua filosofia, e a gente pode tocar, como disse, em alguns pontos do filósofo nas aulas que teremos à frente. Mas o modo como esse acesso, né, à informação ele se tornou crucial e transformador e definidor até de uma condição ainda mais fragmentada, ainda mais dissolvida do sujeito contemporâneo, porque ele não pode se agarrar a nada. As informações hoje, muitas delas são pautadas pela ideia de fake news, por exemplo. Existe aquela noção de preguiça de lermos uma matéria jornalística, então a gente abre lá a timeline do Facebook e passa o olho naquelas notícias, naqueles títulos ali, e a gente se dá por satisfeito, e muitas das vezes saímos propagando isso. Então essa questão do acesso imediato à informação, ao invés de contribuir para um engrandecimento nosso, acaba
obliterando as nossas visões de mundo que poderiam ser mais alargadas. Então, vejam vocês, salvo engano, eu acredito que isso contribuiria contraditoriamente para uma cegueira coletiva, ao invés de gerar ao contrário. Então, vocês estão entendendo o que eu quero delimitar com vocês? Quando eu elenco esses elementos, estou chamando todas essas transformações de elementos, porque são pontos cruciais, transformadores de um comportamento. Vejam vocês, essas características que eu coloquei aqui, elas se referem à transição do século XX para o XXI e na potencialização delas em relação ao momento presente que estamos vivendo. E o mais interessante é que a arte, não estamos falando só da literatura em si, estamos falando da arte de um modo geral. A arte, ela reflete todo esse quadro de tendências e ela segue espraiando essas tendências, né? É como se a arte ela se utilizasse de uma força para evidenciar de forma violenta a desagregação dessa sociedade em questão, a sociedade atual. Eu fiquei pensando numa questão para dividir com vocês hoje, que é a seguinte: desde os eventos, em se tratando de Brasil, desde os eventos pós-semana de 22, se a gente for parar para pensar, se observa um adensamento natural disso tudo que eu estou falando em termos da arte não só refletir essas tendências, esses elementos, em se tratando de Brasil, mas numa função de difundir isso. Difundir e, ao mesmo tempo, adensar. Isso, semana de 22, em termos de Brasil, né? O Brasil, então, a gente pode pensar que é como se ele se realocasse, né? Se reestruturasse e se realocasse tentando acertar os ponteiros com o mundo. Isso em termos de uma questão cultural, uma questão de produtor de uma cultura que não fosse aquela plenamente assimilada de fora, aquela cultura que nos chega, que nós assimilamos, feito colonizados epistêmicos, segundo o Boaventura de Souza Santos. A gente ainda é assim, a gente ainda faz assim, claro, evidentemente, nós fazemos assim. Nós somos colonizados culturalmente. A gente bate cartão continência para uma hegemonia cultural que vem de fora. Podemos ficar divididos entre a Europa e o tio Sam. E hoje em dia estaríamos mais, hoje em dia mesmo, estaríamos batendo uma continência para o tio Sam encarnado lá na figura do Donald Trump, isso por questões políticas, evidentemente. Mas eu quero que vocês entendam o ponto onde eu quero chegar, né? Ainda somos escravizados epistemologicamente falando. Isso é um fato. Mas os escritores nossos que conseguem produzir uma reflexão sobre essa condição, eles saem na frente. Eles saem na frente.
É como se eles dessem não um mero grito de liberdade, um grito de dependência, um grito de denúncia. Muitos escritores, falando da literatura, tá, gente? Muitos escritores, obviamente, falaremos de literatura, claro. Muitos escritores talvez apenas constatem este fato de subserviência e fizesse uma revelação disso para nós. Como se em meio a uma escuridão, o escritor acendesse um fósforo e iluminasse a nossa absoluta condição de ordinariedade, de subserviência, enfim, impotência. Mas aí é que está. Quando o escritor acende o fósforo e nos ilumina o olhar, podemos tomar uma posição e não só refletir de forma estática, podemos atuar também. Esse discurso meu pode ser um tanto quanto quixotesco, né? Mas hoje em dia é o que nos resta, na minha visão. É o que nos resta. É o que nos resta. Tentar fazer alguma coisa. Mesmo de mãos amarradas. Tentarmos nos libertar dessa condição e fazer alguma coisa. E a arte, ela entra em cena, nos auxiliando nesse percurso todo. Tá dando 22 minutos, eu vou dar uma encerrada no vídeo para começar logo em seguida, falando mais especificamente do passeio noturno do Rubem Fonseca, parte 1. Tudo bem? Então vamos lá.